Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Mais um dia nós estamos aqui para fazer a recitação do livro dos Salmos. Hoje estamos no 15º dia. Chegamos à metade, dos 30 dias que nós vamos fazer essa leitura. Hoje nós vamos ler os Salmos 77 e 78, são apenas 2 salmos hoje. E como sempre falo, gosto de falar no começo aqui dessa live, a gente faz essa recitação dos Salmos, essa leitura, com o intuito, com a intenção de termos uma elevação espiritual, de que nós possamos ter uma conexão com Deus, independente de religião que você segue, independente da igreja que você frequenta, independente de qualquer coisa. A intenção nossa aqui é nós termos essa ligação com Deus através da recitação dos Salmos. Hoje eu vou dar uma dica, mas eu vou dar só no final. Então, você quer saber dessa dica, fica até o final. Eu vou dar uma dica sobre um salmo, para a gente fazer a leitura desse salmo todo dia. Mas fica até o final que eu falo melhor depois. Então, para a gente iniciar, como sempre, todos os dias, a gente faz uma oração antes aqui da recitação dos Salmos. Você pode me acompanhar nessa oração, vou fazer pausadamente. Você pode me acompanhar aí da sua casa. Já pegue sua Bíblia, se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, pelo livro dos Salmos que você tiver. Nós vamos ler os Salmos 77 e 78. Vamos orar? Ó Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, que com amor escolheste teu servo Davi e seus descendentes, e que te deleitas com cânticos e louvores, possam ser de teu agrado os salmos que vou pronunciar. Considera-os como se pelo próprio rei Davi, de abençoada memória, tivessem sido recitados. Que o mérito dos versículos que compõem os salmos, das palavras que os formam, das letras e vogais com que são escritos, das melodias com que são entoados, dos nomes sagrados formados pelas letras iniciais e finais, concorram para trazer expiação para nossas transgressões e pecados. Que sejam erradicados da terra todos os malévolos, bem como arrancados das roseiras bravas que cercam a rosa celestial todos os espinhos, fazendo a noiva da juventude unir-se a seu amado em fraternidade, companheirismo e amor. Que esta mística união nos traga uma plenitude de bênçãos para o nosso espírito, alento para nossa alma, purificação para nossas iniquidades, perdão para nossos pecados e expiação para nossas transgressões. Perdoa-nos como fizeste ao rei Davi, quando diante de ti recitou estes mesmos salmos, como está escrito: O Eterno também perdoou o teu pecado, não perecerás. Que tu, ó Eterno, não nos faças deixar este mundo antes da nossa hora, antes que possamos reparar o que de errado fizemos ao longo da nossa vida. Que seja para nós um escudo de proteção, um mérito do rei Davi, de abençoada memória, e que tu sejas paciente conosco e esperes até que possamos a ti retornar em completo arrependimento. Acolhe-nos em tua infinita misericórdia, como está escrito: Sou compassivo para com aqueles a quem eu favoreço, e misericordioso para com os que merecem minha misericórdia. Assim como elevamos a ti nossas canções neste mundo, que mereçamos, ó Eterno nosso Deus, o privilégio de cantar teus louvores no mundo vindouro, e através da recitação dos salmos, levar a rosa de Sharon a cantar harmoniosamente com júbilo e êxtase, namorada de nosso Deus, revestida de esplendor e majestade, prontamente, ainda em nossos dias. Amém. Selá. Então nós vamos ler agora os Salmos, Salmo 77 e Salmo 78, como eu falei no início. Você pode me acompanhar a minha leitura ou fazer a leitura através do seu livro dos Salmos, da sua Bíblia. Vamos iniciar. Salmo 77. Ao mestre do canto, com Iedutum, um salmo de Asaf. Minha voz em clamor elevarei ao Eterno. Sim, minha voz alçarei e ele me ouvirá. No dia de minha aflição, ao Eterno busquei, por toda a noite, sem cansar, estendi minhas mãos em súplica, e consolo recusa minha alma. Recordo, ó Eterno, dos tempos felizes de outrora, e geme meu coração e desfalece meu espírito. Mantens abertos os meus olhos e, em minha aflição, não consigo falar.
Reflito sobre os dias que já se foram, sobre os anos passados. Lembro melodias de canções, medito em meu íntimo e meu espírito inquire. Irá o Eterno nos desprezar para sempre? Não voltará a se reconciliar? Acaso esgotou-se sua misericórdia para sempre? Porventura anulou sua promessa às gerações vindouras? Terá o Eterno olvidado da sua compaixão? Terá sua ira bloqueado sua benevolência? E me respondo, é minha a culpa por ter o Eterno mudado a posição de sua destra. Lembro os feitos do Eterno, recordo os atos maravilhosos do passado. Medito sobre tuas obras e relato o que fizeste. Ó Eterno, santo é o teu caminho. Quem como tu pode ser tão poderoso? Tu és o Deus que opera maravilhas e a todos os povos anuncias teu poder. Com teu braço redimiste teu povo, os filhos de Jacó e José. As águas te perceberam, ó Deus, elas te viram e tremeram. Até os abismos fremiram. As nuvens despejaram suas águas, os céus trovejaram, foram lançadas tuas setas. Propagou-se o som de teu trovão, relâmpagos iluminaram o mundo. Abalou-se e estremeceu a terra. No mar abriste teu caminho, tua trilha em meio às águas caudalosas, sem que teus passos fossem percebidos. E triunfalmente pela mão de Moisés e Arão, conduziste como um rebanho teu povo da escravidão para a liberdade. Salmo 78. Um masquil de Asaf. Escuta, meu povo, a minha Torá. Inclina teu ouvido às palavras que pronuncia minha boca. Contarei uma parábola e enunciarei enigmas de tempos que já passaram há muito. O que ouvimos e aprendemos, exposto por nossos pais, não ocultaremos a seus descendentes até as mais longínquas gerações, relatando o louvor do Eterno e os atos maravilhosos que praticou em seu poder. Um testemunho ele estabeleceu para Jacó e uma Torá para Israel, e ordenou que os transmitissem a seus filhos, para que possam conhecê-los os componentes da última geração, para que os filhos que ainda não nasceram venham em seu tempo narrá-los a seus filhos. Assim saberão depositar suas esperanças no Eterno, não esquecerão os prodígios de suas obras e saberão cumprir seus mandamentos. Eles não se comportarão como seus pais, uma geração contumaz e rebelde, uma geração que não soube dedicar a Deus seu coração e cujo espírito não manteve fidelidade ao Eterno. Os filhos de Efraim, destros arqueiros, recuaram no decisivo dia da batalha. Não guardaram pacto com o Eterno e, sob seus ensinamentos, se recusaram a andar, esquecendo suas façanhas e as maravilhas que lhes mostrou. Diante de seus pais havia realizado prodígios nas terras do Egito, nos campos de Tsoã. Fendeu o mar e fê-los passar através dele. Ergueu as águas, com elas formando muralhas. Conduziu-os com uma nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite. As rochas do deserto fendeu e descedentou-os à satisfação. Fez com que do rochedo jorrasse água, abundante como a de um rio. Tornaram, porém, a pecar, rebelando-os contra o Altíssimo no deserto. Ousaram em seus corações submeter a testes o Eterno, pedindo a comida pela qual ansiavam, dizendo: poderá ele prover uma mesa no deserto? De fato, feriu a rocha e dela fez jorrar água como um rio caudaloso. Entretanto, poderá prover pão e preparar carne para seu povo? Irou-se o Eterno ao ouvi-los, e um fogo acendeu contra Jacó, e sua ira fez fluir contra Israel, porquanto nele não creram e em sua salvação não confiaram. Entretanto, deu às nuvens instruções e abriu as portas do céu, fazendo sobre eles chover o maná para comer, provendo-os com grãos celestes. Puderam comer o manjar dos céus, provisões em abundância ele lhes enviou. Desencadeou no céu o vento do oriente, com seu poder fez soprar o vento do sul. Como se fora pó, fez sobre eles chover carne,
e como a areia dos mares, aves em quantidades intermináveis. Ao redor de suas moradas, no meio do acampamento, fê-las cair. Comeram então e muito se fartaram com o que ele lhes trouxe, atendendo o seu desejo. Ainda não se haviam saciado e comida havia ainda em suas bocas, quando contra eles se ergueu a ira do Eterno e causou a morte dos mais fortes entre eles, e aos escolhidos de Israel fez prostrar. Apesar disto, voltaram a pecar, descrendo em suas maravilhas. Então ele fez seus dias serem vãos e seus anos envoltos em terror. Somente quando já os fazia findar seus dias, o buscavam, se arrependiam e oravam ao Eterno. Recordavam então que o Eterno era sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Mas tentavam seduzi-lo com suas palavras, lhe mentiam com suas línguas. Não lhe era dedicado seu coração, nem a seu pacto eram fiéis. Mas ele, o misericordioso, perdoou a iniquidade e não os destruiu. Reteve muitas vezes sua cólera, não acendendo contra eles toda a sua ira, pois lembrou que eram apenas carne frágil, um sopro de vida que passa e acaba. Quantas vezes o provocaram no deserto e lhe trouxeram dor e aflição. Vez por vez continuaram a pô-lo à prova. Do Santo de Israel exigiram sinais. Não se lembraram de sua mão poderosa, nem do dia em que os redimiu do atormentador, quando milagres realizou no Egito e suas maravilhas praticou em Tsoã. Em como transformou em sangue os seus rios e fez suas torrentes de água não poderem ser bebidas. Contra eles enviou bestas que devoravam e que os infestavam. Deu suas colheitas aos insetos, o fruto de seu trabalho ao gafanhoto. Destruiu com granizo suas vinhas e suas figueiras com a geada. Com granizo exterminou suas crias e com raios seus rebanhos. Desfechou contra eles sua cólera ardente, indignação e atribulações, uma legião de mortais mensageiros. Deu livre curso à sua fúria. Não poupou da morte sua alma e seus corpos castigou com a peste. Abateu todos os primogênitos do Egito, as primícias das tendas de Chã. Conduziu então em jornada seu povo, guiando-os através do deserto como se fossem um rebanho. Inspirou-lhes seguir para que não temessem, enquanto o mar cobria seus inimigos, e os trouxe à sua santa terra, a montanha que sua destra conquistou. Expulsou ante eles vários povos e acomodou as tribos de Israel em suas tendas, atribuindo a cada uma seu quinhão. Entretanto, novamente se rebelaram contra o Altíssimo e não cumpriram seus preceitos. Afastaram-se de seu caminho e foram rebeldes como seus pais. Deformaram-se como um arco empenado. Provocaram sua ira com seus altares erigidos para a idolatria. Despertaram seu zelo com seus ídolos. Ante isto acendeu-se a ira do Eterno, e ele rejeitou a Israel. Abandonou o tabernáculo de Shiló, a tenda que era sua morada entre os homens. Permitiu que cativo se tornasse seu poder, seus eleitos, e nas mãos de malévolos estivesse sua glória. A espada entregou sua nação, indignou-se com o povo de sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e suas donzelas não tiveram cantos nupciais. Seus sacerdotes tombaram a espada, suas viúvas não entoaram lamentações. Então despertou o Eterno como de um sonho, como um guerreiro que o vinho impulsiona. Fez seus inimigos baterem em retirada e sobre eles lançou desgraça eterna. Desprezou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Escolheu sim a tribo de Judá e o monte Sião que ele tanto ama. E construiu seu templo elevado como os céus e firme como a terra, a que ele assegurou a existência. Escolheu Davi, seu servo, e o retirou de seu aprisco. Fez com que abandonasse as crias de seu rebanho e viesse pastorear a Jacó, sua nação, a Israel, sua possessão. Ele os governou com retidão, os governou com a retidão de seu coração, e com habilidade os passou a dirigir.
Esses são os salmos de hoje. Amanhã, vamos ler a partir do Salmo 79. E agora a gente vai fazer a oração após a recitação dos salmos. Você pode me acompanhar também. Ó Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, pelo mérito do livro 3 dos Salmos, correspondente ao livro Levítico da Torá, que acabamos de recitar, pelos méritos das palavras que formam seus versículos e pelo mérito dos sagrados nomes divinos que deles emanam, concede-nos a expiação por todas as nossas transgressões, perdão por nossa iniquidade e por todos os atos pecaminosos que praticamos diante de Ti. Faze-nos retornar a Ti em sincero e completo arrependimento. Conduze-nos por Teus caminhos, inspira-nos a agir sempre a Teu serviço e abre nossos corações ao estudo da Tua Torá. Envia um pleno restabelecimento aos enfermos de Tua nação e particularmente aqui você recita o nome de um enfermo que você queira, pode ser o seu próprio, e o nome da mãe dessa pessoa. Então, e particularmente o nome do enfermo, filho de, e o nome da mãe. Proclama liberdade para os cativos e que sejam libertados todos os prisioneiros. Quanto aos peregrinos de teu povo, viajante por terras, mares ou rios, protege-os, livra-os de ferimentos e dores e conduze-os em paz a seus destinos. Recorda-te dos que ainda não conseguiram ter filhos, para que venham a tê-los e para que te sirvam eternamente. Protege as grávidas de tua nação Israel, para que não ocorram abortos, e livre de todo o mal as que já estão na sala de parto. Faze com que não falte leite ao seio das mães que amamentam. Que doenças, aflições e ocorrências más não acometam a nenhuma criança de teu povo. Conduze ao estudo da Torá com dedicação e amor. Protege-os da inclinação para o mal, da pestilência, das pragas, dos olhos que lhe desejam o mal e de Satã. Anula os decretos malévolos que ameacem prejudicar aos membros de teu povo, onde quer que estejam. Que um espírito de bondade paire sobre os corações dos governantes em relação a nós, para que decretem leis favoráveis e benignas. Envia bênçãos e êxito para todas as nossas obras. Que nosso sustento venha de tua mão, aberta e generosa, e que teu povo Israel não seja forçado a depender de ajuda de outras pessoas ou outras nações. Concede amplo sustento a cada um de nós e permite-nos conseguir o que porventura nos falte. Que logo nos redimas e reconstruas nosso templo sagrado com todo o seu esplendor e santidade, pelo mérito dos 13 atributos de misericórdia registrados em tua Torá, como está escrito: Eterno, eterno, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, abundante em bondade e verdade, que mantém sua piedade para com 2000 gerações, perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, e absolve. Quem te invoca desta forma não deixa de receber tua resposta. Ajuda-me, ó Deus de nossa salvação, pela glória do teu nome. Salva-nos e concede-nos expiação por nossas transgressões, por amor de teu nome. Bendito seja o Eterno para todo sempre, assim seja. Amém. Então, como eu prometi lá no início da live, a gente finaliza aqui hoje, mas eu prometi que eu ia dar uma dica sobre um salmo. A dica é a seguinte: você vai ler todos os dias um salmo referente à sua idade. Como que funciona? Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho 36 anos. Então, eu estou no meu 37º ano de vida. Eu leio o Salmo 37. Então, é sempre um a mais do que a sua idade. Então, se você tem 25, você vai ler o Salmo 26. Se você tem 48, você vai ler o Salmo 49. Sempre um a mais do que a sua idade. De acordo com os estudos e com os sábios, esse Salmo, ele representa muito o que você está passando nesse seu ano de vida. E ele vai te trazer forças espirituais para poder passar esse ano. Então, essa é a dica do Salmo de hoje. Você pode ler esse Salmo todos os dias e meditar nesse Salmo, que ele pode te trazer muitos ensinamentos para você passar esse ano que você está vivendo. No meu caso, meu 37º ano de vida. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Obrigado por acompanhar aqui. Hoje, se você não conseguiu acompanhar ao vivo, você pode acompanhar, eu vou deixar salvo esse vídeo, você pode acompanhar depois. E eu espero que você volte amanhã. Amanhã nós estaremos novamente aqui às 7. Que Deus abençoe seu dia, seu resto de semana. Deus abençoe sua família, sua casa, que você tenha um excelente dia.
Até amanhã, às 7 horas da manhã.